Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DECO Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje vamos poupar com os benefícios fiscais para a habitação. E como falamos de benefícios fiscais, falamos de impostos, falamos com a Magda Canas. Olá, Magda. Olá, Ana. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Pode Poupar. A Magda vem habitualmente ao Pode Poupar falar de impostos e hoje estamos para falar... temos boas notícias porque temos aqui reunido um conjunto de benefícios fiscais para a habitação, não só para quem é proprietário de uma, mas também para quem arrenda, para quem é senhorio, para quem pensa em construir. Se calhar começamos por aí, Magda. Construir casa. Temos medidas fiscais que permitem poupar algum dinheiro em impostos. Temos, Ana, é verdade, e nem sempre quando falamos em fiscalidade falamos de más notícias. Desta vez são boas notícias. A verdade é que no dia 20 de maio foi publicado um diploma que estávamos à espera há bastante tempo, com um conjunto de medidas fiscais para a habitação e para quê? Para diversificar a oferta, ou seja, para criar mais casas disponíveis no mercado, para reduzir alguns encargos fiscais relacionados com o arrendamento e também com a compra de casa com determinadas finalidades que já aqui vamos conversar. E tudo isto terá efeitos com certeza, e aqui antecipo já a primeira crítica que temos a fazer a esse regime fiscal. Vejo falar de isenções, mas não é só boas notícias. Não são só boas notícias, não gostamos, porque na maioria dos casos não tem um efeito imediato. Ou seja, as casas demoram a construir, os licenciamentos demoram, e por isso nós sabemos que uma medida legislada a 20 de maio, por mais que entre em vigor meses ou semanas depois da sua publicação, depois não se vê imediatamente a produção dos seus efeitos. Sim. E o mercado da habitação precisa tanto de efeitos, não é? Esse é que é o grande problema. Pronto, para além desse problema, naturalmente, o alívio imediato que as famílias precisam, porque quando falamos em cabaz alimentar a valores elevados, quando falamos em energia cara, falamos necessariamente em orçamento apertado. E para combater a dificuldade que as pessoas têm neste momento em gerir o orçamento e para combater a escassez de habitação, de facto exigia-se medidas que tivessem um efeito mais imediato, que não é o caso. Estás-me a dizer que isto soube a pouco? Soube a pouco, não significa que não seja um percurso, ou seja, este foi eventualmente o primeiro passo com vista a um melhoramento de toda esta conjuntura, mas sabe a pouco. Então, para quem vai construir casa, o que é que temos de novo? Para quem vai construir casa, temos o IVA a 6%. No entanto, há aqui regras. Quando se constrói a casa para habitação própria permanente, e aqui fica já a primeira informação, porque tem que ser habitação própria e permanente, existe de facto esta devolução de parte do IVA, mas tem requisitos. Falamos, por exemplo, de o valor patrimonial tributário ou o valor do terreno acrescido dos custos da construção e sem IVA, portanto vai escolher-se no fundo o valor mais elevado entre estes dois. Não pode ser superior, e aqui recorro à minha cábula, a 660.982 euros, porque diz o legislador que estamos aqui a falar de uma habitação a preços moderados. E nesse sentido, de facto, é um dos requisitos, é desde logo o valor. No entanto, há outros requisitos. É preciso que haja um contrato de empreitada. Ou seja, se alguém estiver a construir uma casa e vê os azulejos mais giros são num determinado local e o cimento mais barato até noutro local, mas não tem propriamente um contrato de empreitada, está a fazer por si próprio, por si próprio, fica de fora deste regime, ou seja, só tem acesso a este IVA reduzido a 6% quem de facto tem contrato de empreitada, nem que seja ao serviço, ou seja, um contrato de empreitada para a instalação do telhado, um contrato de empreitada para a estrutura, enfim, o que seja. É preciso que exista esse contrato de empreitada. Depois o que é que se passa? É ter contrato, ter esse teto de valor. Ser habitação própria permanente. Exatamente. Tem que se tornar habitação própria permanente no máximo 6 meses depois da licença de utilização ter sido emitida. Portanto, este é outro requisito. E depois tem de continuar a ser habitação própria permanente nos 12 meses seguintes, ou seja, no ano seguinte. Há aqui algumas ressalvas, nomeadamente com alteração da estrutura familiar, que pode criar aqui algumas nuances e até melhorar a situação sob o ponto de vista do proprietário. No entanto, em termos gerais, podemos assumir
que de facto estas são as regras. Agora, como é que se tem direito, porque quando nós contratamos este tipo de seguros, já temos uma taxa de IVA normal, dita normal. Então, existe aqui um processo de devolução. Como ter direito a este processo de devolução? No final, portanto, quando já se tiver o contrato de empreitada e tudo mais, nos 12 meses seguintes, deve, através da via online, portanto, no portal das finanças, pedir-se a devolução do IVA que foi, no fundo, cobrado a mais. Okay. Juntamente com toda a documentação que sustentar estas circunstâncias, ou seja, o respeito das regras que nós aqui estamos a falar. E estamos a falar, Magda, apenas de obras que comecem agora, quando saiu a lei, ou podem ser obras que já estavam em curso? Aqui até te posso dar já uma outra informação. A maioria destas regras entra em vigor no dia 1 de julho. No entanto, embora esta também entre em vigor no dia 1 de julho, ou seja, a partir de 1 de julho pode já haver lugar a devoluções da parte remanescente do IVA que foi pago a mais, nós temos aqui também uma aplicabilidade retroativa. Estamos a falar a setembro de 2025. Ou seja, Então o contrato de empreitada tem que ter sido celebrado. Se o contrato tiver sido celebrado entre setembro de 2025 e o dia 1 de julho, também é elegível para este efeito. Para além disso, esta é uma medida transitória, ou seja, nós estamos aqui a falar de uma medida que vai ser aplicada, grosso modo, por 6 anos, cerca de 6 anos, porque será até ao dia 31 de dezembro de 2032. Okay. Se nada acontecer até essa data... Sim. Quem está a pensar construir casa ou construiu casa muito recentemente pode beneficiar destas questões. Portanto, a questão aqui é informar-se. E esse é que é o dado essencial e a chave da casa nova. Porque é possível ter, então, este reembolso na taxa de IVA. Agora falamos para quem compra ou para quem vende casa. Há aqui algumas... Esta medida que estávamos a falar há pouco é uma medida recente, que, aliás, grande parte destas medidas recentes vão entrar em vigor a 1 de julho, como bem dizias, mas quando falamos para os proprietários de casas, temos algumas isenções fiscais previstas que já existiam antes. Lembrar, por exemplo, das mais-valias, do imposto sobre as mais-valias para quem vende uma casa e reinveste na compra de uma nova casa de família. Sim, quanto a isso, pouca coisa mudou. De resto, porque... tanto nos 24 meses anteriores como nos 36 meses seguintes, se se tratar de habitação própria permanente, efetivamente é possível obter aqui uma isenção total ou parcial das mais-valias eventualmente obtidas e, uma vez calculado o reembolso do crédito à habitação, caso exista lugar a este crédito à habitação. Mais uma vez aqui lembro também a importância de se simular. Na DEC Proteste, na plataforma irssimples.pt, nós temos o simulador das mais-valias que permite saber, num caso concreto, com quanto é que eu posso contar. E este é um dado muito importante porque nós não temos aqui situações iguais. E tanto é que muitas vezes conversamos sobre isto, eu e tu, e lembramos que há muita gente a perguntar quanto é que eu vou pagar de mais-valias. E a resposta não pode ser dada assim, porque resposta. O elemento-chave aqui é sempre e quanto é que foram o resto dos rendimentos, quanto é que é o crédito à habitação que vai ter que reembolsar e quais foram as despesas que poderá ter tido. Portanto, há muitas variáveis aqui. Este simulador que está na plataforma irssimples.pt é uma grande ajuda. É uma boa altura para recordarmos que há um episódio disponível em todas as plataformas, o episódio do Pode Poupar, em que falámos precisamente disso, das mais-valias, eu e Magda. Aqui é uma boa altura para recordar que quem precisar de mais informação sobre esse tema, há todo um episódio do Pode Poupar sobre mais-valias, na cobrança de mais-valias após a venda de uma habitação. E aqui o ponto-chave, Magda, reforçar mais uma vez, apenas há a possibilidade de isenção quando falamos sempre de habitação própria permanente. Sim, neste momento, todas as outras casas, momento, só a habitação própria permanente é elegível para efeitos de mais-valias. Também continua em vigor, e só aqui um plus, a possibilidade da isenção das mais-valias nos maiores de 65 anos ou reformados. Ou seja, desde que o dinheiro seja aplicado em alguns produtos financeiros, é possível também conseguir aqui esta isenção total ou parcial das mais-valias. Mas a casa vendida tem que ser habitação própria permanente. Sempre essa condição como, enfim, lembrete. Então falamos de IMI. Sim. Há também isenções de IMI? Também há isenções de IMI. É uma pergunta que nos fazem muito, não é? Se há isenção de IMI. Sim, infelizmente há isenção de IMI, ainda não
nos termos em que nós gostaríamos que ela existisse. Mais uma crítica. Mais uma crítica. Porquê? Porque nós contamos sempre com uma isenção de IMI temporária que está na ordem dos 3 anos ou 5 anos, conforme o concelho onde o município, onde o imóvel se situar. Contamos com essa isenção, mas desde que o imóvel não tenha um valor patrimonial tributário superior a 125 mil euros. Sabemos, estamos sempre a dizer que todos os outros valores são revistos, mas estes 125 mil euros estão inalterados desde 2012, o que para nós é inadmissível, e desde há 2 ou 3 anos para cá temos vindo a falar na revisão imediata desse valor, pelo menos para os 150 mil, com a sua atualização anual, tal e qual como acontecia até 2012. Por isso, estamos aqui a falar já desta isenção temporária. Depois também ainda temos a isenção permanente, que essa tem apenas a ver com os reduzidos rendimentos do agregado familiar e também com o reduzido património imobiliário que esse mesmo agregado familiar tem. Recorrendo também aqui à cábula, em termos de rendimentos, são 16.824,50 euros de rendimento bruto por ano. E em termos de imobiliário, aquele agregado familiar não pode ter mais do que 73.150 euros como valor patrimonial tributário em todo o seu imobiliário. Por isso estamos aqui a falar de casa, efetivamente também pode acontecer terrenos, até terrenos rústicos. Ou seja, no total não pode contabilizar mais do que isto. Uma nota aqui para que esta isenção permanente, porque esta é permanente, não é por 3 nem por 5 anos, é reconhecida automaticamente. Ou seja, se alguém, ainda que respeite estes requisitos, for notificado para pagar IMI, deve apresentar uma reclamação, porque as suas condições podem permitir, de facto, ter aqui um acesso a uma isenção automática e permanente. De resto, aplica-se também a quem tem direito à isenção, quem tem os requisitos para ter a outra isenção, a temporária, se não lhe estiver a ser aplicada, também há que... Até podemos aqui acrescentar uma situação que de vez em quando também é dúvida que nos chega, que tem a ver com as pessoas mais velhas que vão para lares, e que até reuniam estas condições, ou seja, em termos de rendimento e de valor do seu imobiliário, estavam dentro desta caixa, por assim dizer. Estas pessoas, não é pelo simples facto de estarem num lar de idosos ou mesmo na casa de filhos, que ficam excluídas desta isenção. Nesse sentido, também há informação no nosso site, dec.proteste.pt, sobre este tema, porque também essas pessoas podem ter acesso a uma isenção permanente do IMI. E se quiser falar connosco ao telefone, também tem uma linha de apoio, disponíveis. Uma linha de apoio para atendimento. Outra questão que nos chegou nos últimos tempos, com muitas dúvidas, foi quando apareceu então uma isenção de IMT, neste caso apenas para os mais jovens. Neste caso para os mais jovens, e deixa-me só ressalvar que não é apenas de IMT, também é de imposto do selo, de um dos impostos do selo, porque na verdade quando os jovens ou não recorram a um crédito à habitação, ao comprar, estão a pagar 2 vezes o imposto do selo, tanto para a celebração do crédito como depois para o registro do próprio imóvel em seu próprio nome. Mas estamos a falar do registro do imposto do selo associado ao registro. Existe esta possibilidade até aos 35 anos, quando um casal, mesmo que um deles tenha mais do que 35 anos e o outro tenha menos ou até 35 anos, continua com esta possibilidade de ter uma isenção total ou parcial. Falamos em isenção total até aos 330.539 euros. Falamos sim em isenção parcial no intervalo entre este valor e os 660.982 euros. Ou seja, os jovens continuam com esta possibilidade, tal como também continuam com a possibilidade da garantia pública, da isenção do acesso à garantia pública para efeitos de celebração do crédito à habitação. Isso para poderem ter acesso a 100% do financiamento. E com os emolumentos relacionados com a escritura, portanto com as despesas associadas à escritura. Os emolumentos, também há isenção também do há, pagamento. E estas isenções
por enquanto, são para continuar. Estamos a falar em jovens até aos 35 anos, portanto, até ao último dia em que perfaçam os seus 35 anos. Portanto, no ano em que fazem 35 anos, não podem fazer os 36 depois da data da escritura Nem mais. Da compra da casa. Há aqui também uma ressalva a fazer que tem a ver com os cuidados a ter na celebração do crédito à habitação. Nós falámos aqui em garantia pública, mas sabemos que está iminente uma decisão do Banco de Portugal em relação à taxa de esforço. Exatamente. Ou seja, lembrar quem nos está a ver ou a ouvir que é muito importante ter atenção à taxa de esforço, porque neste momento ela está nos 50%, o Banco de Portugal já anunciou que iria reduzi-la para os 45%. DEC Proteste, mesmo assim, entende que os 45% pesa, embora a dificuldade e a importância da fatia da habitação nos orçamentos de toda a gente e também dos jovens. É cada vez mais relevante, claro. Mesmo assim, os 45% representam uma grande parte do orçamento, ou seja, o que sobra para o resto das despesas não é assim tanto. E por isso, se nós colocarmos aqui como se fosse um cronómetro ou um ponteiro, um barómetro, que temos um verde, um amarelo e o encarnado, como também temos no nosso site, então. É muito importante as pessoas perceberem em que cor se encontram. Porque ao perceber a cor em que se encontram, percebem se estão mais à vontade, mais ou menos, ou mesmo no vermelho. Sim. Estando no vermelho, ou seja, entendemos nós no vermelho acima dos 35%, 40%, não convém ir além disso. É uma taxa de esforço muito pesada que pode pôr em risco o cumprimento de... Sim. E aliás, o próprio Banco de Portugal deu-nos razão, não é? Dizendo que, de facto, isto com todos os benefícios que têm sido dados aos jovens para comprar casa, de facto, isto é muito positivo para esta camada da sociedade que se encontrava e que se encontra ainda muito fragilizada e com falta de habitação. No entanto, não é comprar sem pensar no dia da amanhã. Sim. É comprar de forma consciente e também é esse o papel da DEC Proteste, é dar essa literacia. Sim, sabemos que tudo isto este problema do acesso à habitação por parte dos jovens tem muito a ver também com os parcos salários que se praticam. Há todo um contexto que se traz com habitações muito caras, muito mais caras do que os pais desses jovens puderam comprar. E, portanto, todas essas medidas que têm estado a falar inserem-se num pacote de medidas de apoio à compra de habitação por parte dos jovens até aos 35 anos. A DEC Proteste até tem uma plataforma que pode ajudar estes jovens a fazerem as melhores escolhas, que é querocasa.pt, e em querocasa.pt consegue perceber se tem acesso à garantia pública, quais são as possibilidades de estar ainda enquadrado por apoios ao arrendamento, as formas de acesso ao crédito de habitação, ou seja, nesta plataforma, querocasa.pt, é mais uma ferramenta que pode ajudar os jovens a fazer a escolha mais consciente para não comprometerem o dia de amanhã. Muito bem, já falámos da isenção de impostos mais-valias, já falámos de isenção de IMI, de isenção de IMT para os jovens. Vamos falar de IRS, porque a dedução dos juros é possível, mas não para todos. A dedução dos juros é possível, mas não para todos. Nós falamos aqui numa revisão dos tetos máximos das isenções, no que diz respeito, das isenções, das deduções dos juros, aliás, no que diz respeito às rendas, porque tinha sido anunciado já uma revisão de valores no passado, que já era mais simpático, mas neste momento foram ampliados. Mas não me fales ainda de rendas, Magda, vamos falar primeiro das deduções dos juros do crédito à habitação. Desculpa. É sobre arrendamento, e aí voltamos atrás então. Aí voltamos atrás, porque em relação aos juros do crédito à habitação, mais uma vez nós temos aqui uma injustiça fiscal que foi perpetuada desde o malogrado ano 2012. Porque os juros de crédito à habitação até esse ano podiam ser dedutíveis, independentemente de outros fatores. A partir da crise, com a intervenção da Troika, decidiu-se que tudo o que estava contratado até essa data, 31 de janeiro de 2011, de dezembro de 2011, o último dia, exatamente, estava abrangida por essa possibilidade de deduzir os juros do crédito à habitação, e que a partir dessa data, do 1 de janeiro então, sim, de 1 de janeiro de 2012, aí sim as coisas mudariam. E mudariam deixando de ser possível que isso acontecesse. A DEC Proteste tem alertado ao longo dos anos para que foi uma injustiça que não foi corrigida, ou seja, foi anunciado que isso seria um benefício reposto a repor
no futuro. A verdade é que já vamos em 14 anos e nada aconteceu, e é uma exigência que temos feito ano após ano, é que essa possibilidade de deduzir juros volte a ser possível, e sobretudo também porque temos consciência que houve muitas famílias que até tinham crédito de habitação contratado até ao 31 de dezembro de 2011, e que, para procurar melhores condições comerciais, acabaram por mudar posteriormente. Exatamente. E essas famílias, por força da revisão dos contratos de crédito à habitação, porque em direito nós chamamos a isto de novação, ou seja, é como se fosse um novo contrato. Exato. A casa é a mesma, mas o contrato de crédito é outro. Essas pessoas ficaram excluídas da possibilidade de deduzir os juros do crédito à habitação. Portanto, hoje quem é que pode deduzir juros do crédito à habitação no IRS? Já pouquíssimas pessoas, porque no fundo são as pessoas que já tinham um crédito à habitação e que não lhe fizeram essa alteração do banco após essa data. Ou seja, nós estamos aqui a falar, de facto, já de um reduzido número de contribuintes. Se formos ver que de facto e bem os arrendatários tiveram este benefício melhorado e com uma perspectiva de melhorar ainda mais, e virmos que quem comprou casa não teve, estamos aqui a falar de uma clara injustiça fiscal que urge ser corrigida. Ok, então, e quando falamos agora assim, deduções de rendas, porque também, como estás a dizer, têm vindo a melhorar. As deduções de rendas também são possíveis no IRS, para quem não tem casa própria, mas vive em casa arrendada. Há uma parte das rendas que pode ser apresentada depois nas contas do IRS. Ainda que a percentagem continue igual. Estávamos a falar de 15% antes, falamos de 15% a partir de agora, do dia 1 de julho. Mas na verdade os valores já estava previsto que fossem revistos no passado, no entanto agora de facto foram ampliados. E foram ampliados para quê? As rendas pagas durante o ano de 2026 podem ser dedutíveis até ao limite dos 900 euros e em 2027 até ao limite dos 1.000 euros. Por isso, as rendas têm subido tanto que é difícil as pessoas não conseguirem somar estes valores. Não é? Ainda assim não deixa de ser um benefício, não é? Claro. E não deixa de existir este dois pesos e duas medidas, porque mesmo quem tem casa arrendada, de facto, está em vantagem em relação a quem comprou casa. E por isso isto não é uma situação que deva ser mantida. Muito bem. Então, falta-nos falar para quem comprou uma casa e vai pô-la no mercado de arrendamento, que é também algo que se tenta incentivar de alguma forma, porque faltam casas, como já falaste, faltam casas para habitar, e então está-se a incentivar que alguns proprietários ponham os seus imóveis, aqueles que estão como segundas e terceiras habitações, no mercado de arrendamento. Para esses, que benefícios é que estão disponíveis? Nós estamos a falar aqui de uma vantagem em relação à tributação das rendas para o lado dos senhorios, ou seja, podíamos contar antes ou até agora com uma tributação na ordem dos 25% e estes 25% no máximo, e estes 25% passam agora para 10%. Ou seja, é de facto um forte estímulo à disponibilização de mais casas. Requisitos, e aqui é que é o senão. Estamos a falar de rendas acessíveis. O que é que nós podemos entender como rendas que é uma renda acessível, Magda? Quanto é que é uma renda acessível nos dias de hoje? Aos olhos do legislador, estamos a falar de 2.300 euros. Independentemente do local onde a casa se encontre e independentemente dos rendimentos que aquele agregado familiar tenha. Ora, 2.300 euros estão longe de, para a maioria dos portugueses, ser uma renda acessível. É mais que 2 salários mínimos, não é? Sem dúvida. E nesse sentido, considerar-se isto uma renda acessível é questionável, no mínimo. Apesar de tudo, não deixa de ser um forte estímulo à criação de mais opções para a habitação, enfim, porque é um estímulo para o lado dos senhorios. Ou seja, se nós não tivermos casas para comprar ou não tivermos a possibilidade de comprar uma casa, efetivamente existe este benefício do qual eles podem, enfim, criar uma vantagem. Isto vai criar, naturalmente, a disponibilização de um maior número de casas no mercado. Agora, a questão é, e será que não vai também inflacionar as rendas? Porque se têm acesso aos 10% de tributação, desde que a renda seja considerada acessível, à partida pode-se entender que, então, eu posso subir até aos 2.300 euros, porque ainda assim vamos estar perante uma renda acessível.
Pois, e lá está, isto tem que ser fiscalizado. Porque e a aplicação... para se perceber como é que o mercado, às vezes não é só uma questão de fiscalização, é monitorizar-se para perceber o comportamento do próprio mercado. Nem mais. E quando nós falamos das rendas, também falamos da monitorização de outros fatores que estão encerrados no diploma, no pacote fiscal para a habitação, porque há pouco e no início da conversa nós estávamos a falar dos 6% do IVA para quem constrói a sua própria casa. Mas as casas construídas para arrendamento ou para venda a valores supostamente acessíveis, por isso, num arrendamento até estes 2.300 euros ou numa venda até aos 660.982 euros, ainda assim o legislador vai considerá-los acessíveis para efeitos de aplicabilidade do IVA a 6%. Por isso... E também esse lado exige uma monitorização, porque é muito importante garantir que o IVA a 6% se vai repercutir efetivamente num preço final das casas mais reduzido e que não se vai perder na cadeia de valor. Claro. Porque se esse não é o objetivo do pacote fiscal para a habitação, então se calhar não estamos perante um diploma sério. Pronto. Sim, podem ser. Lá está, só o futuro é que vai nos dizer se os objetivos que estavam por trás do lançamento destas medidas se vão funcionar ou não. É importante, por exemplo, definir bens e serviços que vão ficar ao abrigo destes 6%. É importante fazer a fiscalização efetiva destas transações. Vamos estar num caminho longo. Acredito que nos vai levar a produzir resultados positivos. Se vai ser suficiente para resolver os problemas. Se vai ser suficiente, se calhar não, porque vai ter que ser complementado com outro tipo de medidas. Sim, é um contexto muito, muito complexo. Magda, é sempre um gosto ter-te aqui a explicar todas estas medidas de caráter fiscal e que têm tanto impacto na vida das famílias. Muito obrigada. Obrigada. E assim chegamos ao fim deste episódio 50 e com ele fechamos também com chave de ouro esta temporada do Pode Poupar. Foram 50 episódios que trouxeram muitas dicas de poupança nas mais variadas áreas da vida do consumidor. Poupámos eletricidade, água, combustíveis, poupámos nos impostos, no crédito, nas obras de condomínio, nas viagens, no aquecimento e no arrefecimento da casa e até nas compras do supermercado. Todos os episódios continuam disponíveis nas plataformas habituais, onde pode recordar os sábios conselhos dos especialistas da DEC Proteste, a quem agradeço terem partilhado aqui as suas dicas de poupança. Como sempre, há que agradecer também ao Cláudio Nogueira, que tem tido a infinita paciência de editar estes episódios, e agradeço especialmente a si, que nos tem acompanhado e que espero eu tenha aprendido connosco e aplicado algumas destas dicas na sua vida. Se investir mais e melhor também está nos seus desejos, então recomendo que todos acompanhem nestas mesmas plataformas o Pode Investir, o podcast conduzido pela Filipe Arrendo e que reúne a sabedoria dos especialistas da DEC Proteste Invest. Para acompanhar toda a informação que produzimos diariamente, já sabe que nos encontra em deco.proteste.pt. E porque é que estamos sempre a dar tanta informação? Porque nunca se esqueça, saber é poder. Até à próxima!